Jesus, gostaria de tributar a Deus, irmãos, a honra, a glória e o louvor, e também agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará certamente a nos ajudar. Gostaria de, nessa oportunidade, vamos estar lendo em Juízes, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. Juízes 4, de 1 a 8, que diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sisera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Azarozete Aguim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, irmãos, oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: Porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei, diz Deus, irmãos, imperativo de Deus, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sisera, versículo 7, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão. E ele acrescenta, irmão, outro imperativo: e o darei na tua mão. Então ele disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra. Guarde bem esta palavra, irmão. Certamente irei contigo, porém, disse a profetisa Débora para Baraque, depois de se recusar a ir sem que fosse com a sua presença, e disse: não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Gostaria, irmão, de consubstanciar esta mensagem sobre o tema: a nossa insensibilidade para com o reino de Deus nos tornará negligente com relação aos propósitos de Deus para nossas vidas, irmãos, ou através das nossas vidas. E insensibilidade, irmãos, fala de acomodação, fala, irmãos, de rotina, fala de inércia. E isso tudo, irmãos, só tem um fim: é nos prejudicar, é nos tornar tanto insensível à voz do Senhor, e em contrapartida, irmãos, nos tornar vulnerável às declinações da nossa natureza carnal. Prova disso, irmãos, a Escritura, ela enfatiza o motivo da queda de Davi, quando, em tempo em que ele deveria estar guerreando, irmãos. Ele estava, diz a Bíblia, no seu palácio, a meio-dia, irmão, descansando, deitado. Diz a Bíblia que ia levantar e andar pelo terraço. Acabou vendo aquela mulher tomando banho, e aí começou, irmãos, a queda de Davi. Conta tudo que os irmãos que leem as Escrituras já conhecem. Você que não lê ou não tem conhecimento desse fato, você pode ler depois
em 2 Samuel, capítulo 11, e também o capítulo 12, que trata desse assunto. Logo, irmãos, urge a cada um de nós estarmos sempre atentos, irmãos, porque o antídoto para insensibilidade nossa, irmãos, está no segredo em que o salmista tem o desejo, no Salmo 27, ele diz assim, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E qual os frutos, irmão, dessa constância, desse desejo de buscar a face do Senhor continuamente? Ele fala a partir do versículo 5, porque no dia da adversidade, olha só, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também, olha só o versículo 6, irmão, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Logo, irmão, a constância, estarmos buscando a face do Senhor, nos privará como um antídoto, irmãos, de podermos, aqui nós venhamos a nos tornar insensível à voz do Espírito Santo do Senhor. O quadro aqui, irmãos, em que nós lemos nesse texto, ele é caótico. Caótico por conta da insensibilidade primeiro do povo de Israel, como diz o versículo 1, que abandonaram ao Senhor. Tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor por conta de abandonar a Deus. E as razões, irmãos, que levaram não só o povo de Israel a se tornar, a voltar para os ídolos, a pecar contra Deus, o que trouxe a permissão de Deus, essa angústia, que o versículo 2, do texto que lemos, diz, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim. Irmão, nós temos que ter muita atenção na palavra de Deus, quantas as suas advertências, irmão, porque o Senhor conhece a nossa vida, o nosso coração, e a tendência que temos, irmãos, de sermos dados ao pecado. Por isso que nós viemos, irmãos, recorrer ao abrigo do Eterno e descansar sobre os seus braços, como disse o salmista no Salmo 27, a partir do versículo 5. E o motivo, irmão, dessa sensibilidade, diz as Escrituras, no capítulo 2 desse mesmo livro, Juízes 12, a Bíblia chega a dizer que eles deixaram o Senhor, ou seja, houve um tempo em que deixaram de praticar a boa prática da oração, a boa prática, irmãos, de estar reunidos na Assembleia, a boa prática, irmãos, de estar fazendo o devocional. Isso tudo levou aquele povo a se voltar novamente, meus irmãos, para o pecado. O segundo, irmãos, a causa da insensibilidade é quanto ao descaso aos propósitos de Deus. No versículo 9 do texto que nós lemos, disse Débora para Baraque, e ela disse, certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sisera. E a terceira razão, irmãos, da insensibilidade das nossas vidas e o perigo de isso acontecer e ficarmos, irmãos, desapercebidos quanto ao reino de Deus e nos tornarmos negligentes em relação aos propósitos de Deus para nossas vidas ou através dela, é a dormência, irmãos. Porque no capítulo 4, que lemos no versículo 14, parte A diz assim, irmãos, então disse Débora a Baraque, levanta-te, olha só, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sisera na tua mão. Tenha por certo, meu irmão e minha irmã, que nós, eu e você, haveremos de ter a vitória no dia determinado pelo Senhor, em tempo oportuno, diz as Escrituras em hebreu. Busquemos a face do Senhor, irmãos, permaneçamos na sua presença e possamos acreditar, irmãos, porque o dia ele vai chegar,
Há o dia em que podemos até chorar, mas diz o salmista, ela pode durar somente uma noite, mas pela manhã a vitória é certa, irmãos. E o versículo 14 deixa bem claro que aquele sofrimento, o fato de eles estarem sobre o jugo deste rei chamado Sisera, e por tratar de forma tão ímpia e oprimia de forma tão violenta, porque diz o versículo 3 no final, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel. E a Bíblia se preocupa em acrescentar violentamente. Porém, também a Bíblia diz que quando Israel começou a buscar a face do Senhor, irmãos, Deus se sensibilizou pela causa daquele povo e daqueles irmãos. Assim é também com as nossas vidas, irmão. E as razões, irmãos, que Deus queria honrar, como li no versículo 8, versículo 9, quando ela disse para ele, certamente irei contigo, porém não será a tua honra, deixa claro que o motivo de Deus era fazer com que o Baraque fosse honrado, porém como um protagonista. Porque no versículo 14c deste texto, Débora diz assim, porque este é o dia em que o Senhor tem dado na tua mão a Sisera. Porventura, ela acrescenta, porventura o Senhor não saiu diante de ti? É o que nós não podemos, irmãos, esquecer, que todas a nossa vitória, a nossa prosperidade, nos faz somente um protagonista quanto à misericórdia de Deus e bondade nas nossas vidas e também na instrumentalidade das nossas vidas, segundo os seus propósitos, irmãos, eternos. Então, primeiro, o propósito que Deus tinha com Baraque era honrar Baraque como protagonista da libertação do povo de Israel do jugo de Canaã. E olha a réplica, irmão, de Deus quanto a esse propósito. O propósito era esse. Porém, ele diz assim, porém, réplica divina a respeito desse propósito. Quando Deus diz assim, Débora, através de Débora, a Baraque, porém não será tua a honra. Ou seja, Deus tinha esse propósito, mas já não ia ser mais de Baraque. Deus queria, irmãos, honrar Baraque com relação à vitória sobre Sisera, general do exército de Canaã, cujo rei era Jabim. Deus queria, irmão, honrar Baraque quanto à supremacia sobre os inimigos, porque eles tinham 900 carros e uma multidão. E Débora, no seu cântico, capítulo 5, versículo 12, irmão, ela diz assim, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Novamente ela repete aqui, levanta-te, Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Terceiro, irmãos, o propósito de Deus era honrar Baraque quanto à libertação do seu povo do jugo de 20 anos de violenta opressão do reinado de Jabim. E aqui eu encerro, irmãos. Nós possamos vigiar, o irmão possa ler esse versículo, esse texto e meditar nele, irmãos. Porque o Senhor, pela sua magnificência, irmão, de soberania, tudo governa, não havendo nada que esteja fora do seu conhecimento e do seu controle. O que diante das necessidades mais proeminentes, irmão, da nossa vida e do povo do Senhor, logo escolhe e chama, irmãos, vaso para a sua resposta, para a sua solução. Não de forma tirânica, irmãos, ou impositora, mas voluntária. Fato este, irmãos, em que podemos extrair das palavras do Senhor também quando chamou Isaías e disse a ele, a quem enviarei eu e quem há de ir por nós? O que de pronto, irmãos, e em obediência nos fará objeto de um grande privilégio, objetivando a sua glória e o bem-estar do seu povo. Diante dessa realidade, irmãos, cabe-nos inclinarmos a sua grandeza e bondade e respondermos como Isaías, eis aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos guarde, irmãos, deste mal e que jamais venhamos cair nas malhas da insensibilidade, da inércia, do descaso, irmãos, com a obra, com o reino de Deus.
para que não venhamos cometer o mesmo erro de Baraque,